terminada a cerimónia de abertura, peço que se mantenham nos vossos lugares. Já de seguida apresentamos a APA Talk, para fazer a apresentação da nossa oradora, a professora Graça Freitas. Chamo de novo ao palco Xavier Barreto, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Boa tarde a todos novamente. Cabe-me a mim esta difícil, honrosa, mas difícil tarefa de apresentar a doutora Graça Freitas. E é difícil, em primeiro lugar, porque não há ninguém que não a conheça em Portugal. Portanto, nada que eu possa dizer vai acrescentar muito em relação àquilo que já toda a gente sabe e do papel que teve no nosso sistema de saúde. E é difícil também porque é difícil falar sobre alguém com a dimensão humana e profissional da doutora Graça Freitas. A doutora Graça nasceu no Huambo, iniciou a sua formação ainda em Angola, terminou em Portugal. Especializou-se em saúde pública, fez toda uma carreira no serviço público e terminou a sua carreira, como sabem que está de saída da Direção-Geral de Saúde, terminou a sua carreira depois de muitos anos de dedicação à causa pública. Liderou a Direção-Geral de Saúde durante o período mais exigente da nossa história moderna, num período de grande apreensão, de muito nervosismo, e até de medo em alguns momentos. Houve medo durante estes anos de pandemia e durante todos estes momentos a doutora Graça foi sempre uma líder serena. Teve períodos difíceis, períodos de forte crítica, como todos nos recordamos, e mesmo num cenário tão difícil, tão adverso, manteve sempre a serenidade e até alguma condescendência com essa crítica. Há quem diga que excesso de condescendência pode ser um dos seus defeitos, e eu tendo a achar que é mais uma característica das pessoas grandes que tendem a não se preocupar com coisas pequenas. A verdade é que quando nós, direção da APA, pensamos numa pessoa para esta primeira sessão que nos desse uma lição sobre liderança em tempos de incerteza, a escolha foi óbvia. Portanto, todos convergimos que teria que ser a doutora Graça Freitas. A doutora Graça assenta sempre a sua decisão na ciência, é muito importante, nunca abandona a ciência, não decide porque lhe parece, por qualquer razão, porque o vento está a sobrar para aquele lado, não decide em função de outras opiniões, decide em função da ciência. É resiliente, é combativa, mas não agressiva, que é uma característica também muito importante nas lideranças. De si, e isto retirei de uma entrevista que deu recentemente, de si afirma não ser nem perfeita nem santa e geralmente define-se em duas palavras, absolutamente normal. É assim que se define. A verdade é que quem a conhece melhor, quem trabalhou com a doutora Graça, diz que ela é tudo menos normal. É humilde, trabalhadora, preocupada com os detalhes, preocupada com as pessoas, tranquila e eficaz, é uma falsa frágil, como alguém já lhe chamou. Será provavelmente uma das últimas conferências que fará como Diretora-Geral de Saúde e espero sinceramente, esperamos todos, que no futuro possa ter muitos dias perfeitos. Acordar sem dores, tomar longamente um pequeno almoço, dar uma caminhada, visitar a família, tratar das plantas, das orquídeas de que tanto gosta, ler e ouvir A Estrela de Mar, de Jorge Palma. É a sua definição de dia perfeito e eu espero que tenha muitos na sua apresentação. Da nossa parte, da parte dos administradores hospitalares, queremos que saiba que seremos sempre credores do seu esforço, da forma abnegada como se entregou ao exercício do seu mandato, e que será sempre uma inspiração para os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. E em sinal do nosso reconhecimento, os administradores hospitalares querem entregar-lhe uma pequena lembrança, que eu pedia que me fizessem chegar. Agora, era este momento em que alguém me devia ter feito chegar uma pequena lembrança, que eu pedi à doutora Graça. Uma pequena lembrança, para quem não conhece, é bordado
de Guimarães. Bem, muito boa tarde. Depois disto, Dr. Xavier Barreto corre o sério risco de eu não ser capaz de fazer a conferência, porque estou muito emocionada com o que disse de mim. Estou muito grata pela recordação que me deram, pela distinção, e é verdadeiramente uma honra, e já o disse também há momentos ao Dr. Delfim Rodrigues, estar aqui hoje. E fiz questão de estar por muitos motivos afetivos, familiares, mas sobretudo por uma carreira pela qual eu tenho muita admiração, que acompanhei ao longo dos anos. Conheço o professor Nogueira da Rocha, conhecido sempre, de miúda, sou casada com o Carlos Costa, conheço o Dr. Delfim, que foi meu diretor-geral e meu grande amigo, portanto tenho uma ligação muito grande à carreira e aos administradores hospitalares e sobretudo, enfim, uma estima imensa por muitos de vós e, portanto, é mesmo uma honra estar aqui e, Sr. Ministro, é também uma honra estar aqui consigo e ter-me dado o gosto de assistir a esta palestra, que é apenas uma reflexão sobre o que foram tempos difíceis. Portanto, eu vou tentar passar por cima agora dos cumprimentos protocolares, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Hospital de Guimarães, Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, muitos amigos aqui nesta sala, sintam-se todos cumprimentados. O primeiro slide é sobre o tema que me pediram para falar, liderança em tempos de incerteza. Ouvindo, de facto, o texto do Dr. Nogueira da Rocha, incerteza são os nossos dias praticamente todos, só que há incertezas grandes e incertezas mais pequeninas e, portanto, no dia-a-dia nós conseguimos lidar com um grau de incerteza, enfim, controlável. O que nos aconteceu durante a pandemia, eu vou falar deste tema aproveitando a experiência da pandemia, como devem calcular, foi outro nível de incerteza. Vamos ver no primeiro slide, depois passarei, pus apenas duas imagens, um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. E a liderança é o espaço que vai entre um ponto de interrogação e um ponto de exclamação, não mais do que isso. O ponto de interrogação são os desafios e as necessidades em saúde e o ponto de exclamação são os nossos objetivos e as nossas soluções para colmatar este intervalo entre as duas coisas. E se conseguirmos, enfim, pelo menos estreitar o espaço entre estes dois pontos, estamos a conseguir liderar um processo. E é assim, de forma simples, e obrigada por ter feito um retrato bastante aproximado do que eu de facto sou, que é uma pessoa pouco complicada, pouco sofisticada e muito... Sou. Ah, bom, isto é maravilhoso. Muito obrigada e peço desculpa. Bom, cá está o processo de liderança em imagens, num pictograma simples, é isto, é esta distância entre estes dois pontos. Depois, ainda só falando de liderança, de facto, eu digo que é difícil de definir porque há milhares e milhares de definições possíveis. Se formos ao Google, obviamente, não é preciso ir mais longe. Mas o certo é que quando não existe, as pessoas percebem que não existe. Portanto, é fácil de identificar e de descrever a sua ausência. E isso é real para todos nós aqui presentes nesta sala. Eu gosto desta mistura que eu fiz para vos trazer, que é de facto uma capacidade híbrida que temos, uma parte é inata, a outra é adquirida, obviamente, e é uma arte também de motivar e guiar pessoas, de as inspirar, influenciando as suas opções, decisões e comportamentos de maneira positiva para atingir objetivos comuns, adaptando o rumo quando necessário. E eu sou uma grande apologista da adaptação do rumo quando necessário, portanto, há que acertar o tiro, como se diz em linguagem mais bélica, portanto, nós temos que ter a capacidade e a coragem de ir acertando o rumo. É reconhecer, liderar, de facto, é reconhecer a capacidade de mudar.
Não estamos aqui, nenhum de nós, para fazer lideranças sem fazer mudanças, porque para isso não é preciso nenhum líder, é deixar as coisas estarem como estão. E modelar a mudança para inspirar outros a fazer o melhor que podem. Ainda ontem eu estive num espetáculo à noite e que terminou com aquela célebre, enfim, parábola do incêndio na floresta e o pequeno pássaro com uma gota de água no bico, e que quando todos os animais da selva vão a fugir porque há um incêndio, o pássaro vai lá com a sua gotinha de água e o leão que manda naquilo tudo diz para o pássaro: mas tu és parvo, o que é que tu vais fazer agora para cima do incêndio, ainda morres? E o pássaro diz: vou fazer o que posso, com a sua gotinha de água. E, portanto, há que fazer as coisas para que cada um de nós dê o seu melhor. Fazer aquilo que podemos. Com os recursos que temos, dar o melhor. A liderança é uma inquietação permanente, isso eu não tenho a mínima dúvida, que move a ação de uma forma colaborativa, e também não tenho a mínima dúvida que são processos mesmo participados e colaborativos. Não são simples, obviamente, como eu aqui estou a dizer, isto tem altos e baixos dias, e no próprio dia horas, e sabe Deus, mesmo essa calma aparente que o Senhor diz, quando eu tenho mau feitio, tenho mesmo. Podem acreditar que eu não sou má pessoa, mas tenho muito mau feitio. E, portanto, acontece-me ter, e aconteceu durante a pandemia. Portanto, se ouvirem dizer, é verdade. Bom, liderança em tempos de incerteza é, de facto, conduzir e agir perante o desconhecido, um desconhecido mais profundo do que o desconhecido habitual, que aqui foi descrito pelo Sr. Ministro. E, portanto, eu vou falar-vos desse desconhecido com os apontamentos da pandemia. Nós, a 31 de dezembro de 2019, estávamos na nossa vida habitual. Eu era uma diretora-geral, como tinha sido o Dr. Delfim, o Francisco Jorge, o Sá Clarides, todos os outros. Tinha um mandato, tinha uma missão, tinha uma direção-geral, tinha uma estrutura, tinha lideranças formais, tinha lideranças informais. Bem, estava tudo controlado. Mal sabia eu que ia entrar num processo adaptativo terrível. Bem, mas 31 de dezembro ainda foi um dia muito feliz. Eu gosto muito de... Foi. Eu ainda por cima gosto muito de números redondos e íamos entrar em 2020. E eu estava muito bem disposta neste dia. Enfim, era ali que estava, na parte azul, tinha um diagnóstico da situação feito, tinha informação que me permitia saber onde é que estava, tinha alguma segurança, tinha os desafios para cumprir, tinha objetivos a atingir, tinha soluções, tinha um modelo de gestão e liderança, obviamente, condicionado também, Sr. Ministro, pelas condições obsoletas da Direção-Geral da Saúde em termos gestionários. Mas pronto, era o que eu tinha e eu conseguia viver com aquela linhagem azul. O Sr. Ministro não pode vir a estas coisas porque, enfim, vai ouvindo, mas é verdade. Mas estava naquele paradigma, digamos assim, e depois, de repente, de facto, acontece passarmos este final de 2019 para 2020 e entramos noutra linhagem, que foi a da preparação para a resposta, a questão de quase paradoxal entre a rapidez com que se tinham que fazer coisas e a complexidade dos acontecimentos, dar respostas eficazes. Aqui a eficiência, tenho que mesmo dizer, a eficiência não era um dos primados, em termos de normalidade, mas aqui era preciso respostas assertivas e rápidas. E, obviamente, foi necessário, muito rapidamente, adaptar o modelo de gestão. Eu agora vou-vos mostrar uns slides horríveis que me disseram que nunca se podiam fazer assim. Eu sei que não se podem, mas de facto, a cascata destes slides reflete um bocado o que foi a cascata dos primeiros meses da pandemia. Bom, a primeira coisa, de facto, com que me confrontei foi que tinha que pensar nas pessoas e trabalhar com elas. Aquilo que foi dito aqui, de facto, o capital humano é de longe o nosso maior capital. Sem pessoas não há nada a fazer. E, portanto, tive que olhar para as tropas que tinha, para as pessoas que tinha, incluindo para mim. E olhando para todo o panorama, houve uma coisa muito importante.
é a questão da preparação. Nós temos que estar preparados para estas coisas, mesmo que depois seja preciso pegarmos planos de contingência e quase não os aplicar, mas o facto de termos preparado, enfim, a cabeça para estas mudanças é fundamental. Portanto, é fundamental termos planos de contingência para emergências de saúde pública ou para quaisquer outras, para mudanças, de facto, e para incertezas. Depois, debatermos sempre com as questões da ética, seja em que situação for, a questão do fazer o bem é uma coisa absolutamente central. E depois aquilo que foi já aqui também mencionado, que é a vontade, tem que se querer, quer dizer, a pessoa tem que fazer um exercício de reflexão e pensar, quero-me meter neste barco ou não me quero meter neste barco, ou nesta tempestade, ou o que for, já vamos ver. Portanto, tem que haver ali um querer, sem querer não se faz nada. O espírito de missão e a capacidade de aprender todos os dias, a capacidade que é necessário ter de ler os sinais, de ver os inputs, de perceber onde é que estamos. E, mais uma vez, isto não é um processo perfeito, porque há muitas, enfim, entropias nesta questão. E depois, o momento mais importante, se calhar, é o momento em que se decide se vamos ou não tomar em mãos o processo de decisão e de liderança, perante a incerteza e perante uma coisa que sabemos que pode ser potencialmente mais complexa do que aquela para que estávamos talhados, que era ter, enfim, um mandato normal, digamos assim. Começam-se, de facto, a identificar muito cedo as equipas, as parcerias, as formas de articulação e de colaboração e com um objetivo muito concreto, que é resolver questões, é resolver problemas. Se isto vai ser um momento de incerteza, então temos que estar preparados para resolver problemas. Há 3 coisas que eu não me vou pôr a repetir, mas que são aquelas que estão ali dentro daquela oval, que é sempre, na minha cabeça tiveram sempre as pessoas com quem eu trabalhava, as pessoas com quem eu interagia, fossem profissionais, fossem pares, fossem as outras instituições, em última análise os cidadãos com quem comunicava todos os dias. Mas as pessoas e o processo de comunicação foram muito importantes. E dentro da Direção-Geral da Saúde, que é disso que eu estou a falar, o meu papel como Diretora-Geral de Saúde foi todos os dias, lutar para que as pessoas se sentissem envolvidas no processo e o sentimento de pertença. Nós estamos aqui, estamos nisto. E houve pessoas que não foram capazes de estar até ao fim, eu não critico. Até me sinto bem por elas terem chegado a essa conclusão e terem dito, olha, eu não consigo estar neste ritmo, não consigo trabalhar nesta incerteza, não consigo que se mude de agulha todos os dias, não tenho um feitio para isto. E, portanto, esta questão da pertença, quem está. E isso foi o que eu mais cultivei, se calhar. Depois, obviamente, para isto é preciso mesmo haver um propósito, haver um lema de todos por todos, a transparência na relação, incluindo, como eu vos disse, partilha de momentos mais felizes, menos felizes, mais irritados, menos irritados, mas sempre. Estar sempre, e por isso talvez, Dr. Xavier Barreto, a tal chamada complacência exagerada que eu tenho em relação às coisas, porque a noção que se tem da pressão que se vai viver e da capacidade que se tem que ter, e eu já vos vou mostrar depois um slide de um colaborador meu, nem é meu, que resume esta questão. Enfim. Desculpem, agora andei para trás. O outro é, de facto, a sequência. Eu estou a tentar dar uma sequência. Em determinada altura, obviamente, se percebe que não há mesmo soluções simples para problemas complexos, em incerteza ou não, mas estão identificados o conjunto dos atores, aqueles que vão ser. Até se podem ir substituindo, mas eu sabia quem eram as pessoas, as que eu tinha dentro da casa, as que eu tinha fora da casa. As chefias intermédias, para mim, foram fundamentais. Eu não carreguei a pandemia, felizmente, em cima dos meus ombros. A Direção-Geral fez o seu papel e todas as agências centrais do Ministério da Saúde fizeram o seu papel, e os hospitais e os centros de saúde fizeram o seu papel, e os cidadãos fizeram o seu papel. Mas eu estou a falar da minha instituição. As minhas chefias intermédias foram absolutamente fundamentais. Mesmo quando foram rotativas e só o Serviço de Informação e Análise teve 11 pessoas a chefiá-lo nos últimos anos, 6 durante o período pandémico. Portanto, foi preciso bastante capacidade de fazer isto tudo.
A verdade e o alinhamento foram fundamentais. Eu tinha que não enganar nunca as pessoas, dizer-lhes a verdade e mantê-las alinhadas. Vontade, iniciativa, tinham rumo, determinação, disponibilidade, inquietação, empatia. Acho que é preciso ter-se empatia em momentos de crise, entender os outros. Também não corre sempre bem, mas é um propósito. Sempre e a rosto estão as coisas que nunca deixamos de fazer. O Dr. Xavier Barreto disse o aprender, o estar dentro do possível ancorado na ciência que sabia naquela altura, e no que os outros países estavam a fazer, e no que os cidadãos pensavam. Portanto, este processo de aprendizagem em momentos de incerteza é fundamental, é mesmo ver a temperatura e a umidade, como eu digo. Se a gente não consegue medir a temperatura e a umidade do sítio onde está, dificilmente consegue orientar-se. E, portanto, esta aprendizagem, depois, é mesmo necessário, nestes momentos de incerteza, a rapidez e a flexibilidade. Eu fui muito acusada, o Paulo Portas fez um boneco, eu só vi há poucos dias, um xadrez, um tabuleiro de xadrez, a minha cara não sei quantas vezes lá no tabuleiro, fazia parte dos quadrados, e eram os 7 ou 10 ou 17, não sei, zigue-zagues da diretora-geral em relação à vacina da Covid. Eu disse, bem, eu orgulho muito disso. Eu não me esqueço que sou médica e eu, quando fazia clínica, os doentes tinham um plano terapêutico que se ia ajustando. Não os mantinha ali com o mesmo plano desde o dia 1 até ao infinito, quer dizer. E, portanto, à medida que havia mais conhecimento, mais estudos, a gente ajustava, de facto, o rumo. E, portanto, essa flexibilidade foi bom, na minha opinião. E nestas alturas tem que haver soluções inovadoras. As pessoas pensam que as soluções inovadoras têm que ser muito pensadas, em momentos muito especiais, com muitos consensos. Não, muitas vezes elas brotam quase espontaneamente, porque a necessidade aguça o engenho. E, portanto, em tempos de crise, nós temos, de facto, que ter soluções inovadoras e, às vezes, verdadeiras linhas de montagem. E eu, quando foi necessário, fiz isso na Direção-Geral da Saúde. E já vos vou dar um exemplo, que é, monta-se aquela linha para aquele propósito e desmonta-se no dia seguinte se já não for necessária para nada. Bom, depois há a questão do exemplo. Nós tínhamos que estar lá todos, e eu também, todos os dias. De dia, de noite, quando fosse preciso, sem nenhum problema. E estava eu e estavam os outros colaboradores. Eu nunca estive sozinha. O que vocês sabem, motivar, acompanhar e sempre a capacidade, enfim, de resistir às pressões. O acertar o rumo, quer em relação aos processos, quer em relação aos resultados, é de facto fundamental em momentos de incerteza. E a outra questão que aqui foi dita, que é preciso ter duas coisas, é preciso ter coragem, mas é preciso ter humildade. É preciso a gente ter exatamente a noção de até onde é que pode ir ou não. E isso faz habitualmente com a almofada, como eu costumo dizer. Ou no fim do dia, é que a gente, o deve e o haver é feito, e há que ter humildade em relação a algumas coisas. Depois, este é o lema de que eu mais gosto. É do meu mais jovem diretor de serviços, que numa altura em que já estávamos todos desgastados, disse-me assim, olhe, não tenha problemas nenhuns, nós estamos aqui para isso, e isto não é difícil, porque isto ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. E pronto, e o ou vai, tornou-se o lema até ao fim da pandemia. Cada vez que alguém se vinha queixar, olha, paciência, ou vai, ou vai. E, portanto, era uma maratona numa cordilheira, quem ficou não desistia, e, portanto, vamos conseguir, e ou vai, ou vai. E este foi, de facto, o lema que nós fomos usando, e à medida que o tempo passou, tiveram que vir ao de cima boas características, como a generosidade, a empatia, a tolerância para com o outro que estava cansado, exausto, aborrecido. Portanto, à medida que o tempo passou, nós não nos tornamos mais agressivos, nem mais agrestes, nem piores. Antes, pelo contrário, desenvolveu-se um espírito de grupo, de equipa e
de solidariedade entre as pessoas. A generosidade foi, de facto, foi muito importante entre nós. Bom, agora vamos passar à fase que é mais interessante, já vos disse as características, e, de facto, vamos voltar a 31 de dezembro. Nós tínhamos, como vos disse, uma organização, enfim, formal, e é nesta altura que a OMS sabe que na China há, de facto, casos de pneumonia de origem desconhecida que foram detectados todos na mesma cidade e que tinham um link ao mesmo mercado. E é aqui que soam todas as campainhas, como vocês calculam. E então, se isto fosse um filme, está ali o vírus, chamar-se-ia, nesta altura ainda não era SARS-CoV-2, as variáveis e as variantes. Quer dizer, e eu acho que a palavra variante aqui até foi muito feliz. Antes eram estirpes, não sei se se lembram, os aqui presentes, os que são médicos, as variantes foi um termo que surgiu com a Covid. A Covid trouxe-nos muitas coisas boas, uma delas foi terminologia diferente, semântica. Bom, se fosse de facto um filme seria assim. E depois há outra coisa muito importante, que são a tempestade e os barcos. Nós não tivemos no mesmo barco. Quando muito tivemos na mesma tempestade. Portanto, não venham cá dizer que tivemos no mesmo barco. Não tivemos. E mesmo a tempestade teve dias melhores e dias piores. E não foi igual, em simultâneo em todos os lados. E, portanto, as tempestades também variam e não era uma constante. Bem, cada um tinha os seus barcos. Eu gosto de pensar que a DGS era este veleiro ali do lado esquerdo, porque, de facto, nós tínhamos alguma capacidade de aproveitar o vento, o que já não é mau. De navegar à bolina tem algumas vantagens, às vezes, portanto, afinar o rumo e aproveitar o vento. Portanto, eu acho que éramos um barco relativamente pequeno, frágil. Não temos recursos nem em quantidade nem em diferenciação extraordinários, não temos nada disso. É bom ver que a Direção-Geral é uma instituição fragilizada, com muito pouca gente, somos 100 e poucos, a idade média das pessoas é elevadíssima, a diferenciação é pequena. Foi preciso encontrar muitos parceiros. Eu, em determinada altura, dizia, não sei se aqui as pessoas se lembram, quando houve a outra pandemia e a gripe aviária, e durante a presidência austríaca e até antes, havia um grupo, os mais velhos, lembrar-se-ão, apareciam muitos papers e coisas que se chamavam os amigos da presidência. Eu nunca percebi o que era aquilo. E um dia fui com o professor Correia de Campos a Viena da Áustria para uma reunião sobre a pandemia de gripe, ainda na altura da gripe das galinhas, fomos lá só para comer galinhas e ovos e não sei o quê, e sermos filmados. E então percebi o que eram os amigos. É verdade, é verdade. Toda aquela viagem acabou num refeitório a comer ovos e pernas de galinha. Bem, mas foi bom, porque eu percebi o que eram os amigos da presidência. Então, o que era? A presidência anterior à austríaca, que eu já não me lembro qual era, precisava de um grupo consultivo para lhes explicar esta coisa da gripe aviária. E já não havia cargos, já não havia mais sítios, estava tudo preenchido. Já não havia organismos, enfim. Então criou-se um organismo novo que se chamava os Amigos da Presidência. Portanto, das presidências que estavam, naquele caso era da Áustria, tinha um grupo de consultores, e eu, em determinada altura, dizia, são os amigos da DGS, eram todos, basicamente, os que nós conseguíamos apanhar para nos ajudarem. E eram os nossos amigos. E muita gente foi, de facto, voluntariamente nossa amiga, ou seja, estavam disponíveis para dar o seu apoio, a sua ajuda, durante o tempo que podiam, quando podiam, e nós nunca deixamos de aproveitar esses amigos que tivemos. Portanto, foi preciso mesmo organizar uma resposta. Nós sabíamos que tínhamos que fazer orientações e recomendações, está no nosso ADN, tínhamos que ter informação e ninguém queria saber se eu nem posso dizer aqui, estou proibida de dizer qual era a capacidade dos computadores da DGS, já me imploraram que nunca dissesse isso em público e eu então digo. Portanto, se alguém um dia quiser saber, Sr. Ministro, eu posso passar-lhe um papelinho, assim, escrito, quanto é que era, mas estou proibida. Bem, tínhamos que fazer orientações e recomendações, tínhamos que ter um sistema de informação para dar dados epidemiológicos aos portugueses, com segurança,
Tínhamos que fazer imensa coisa e, felizmente, tínhamos, e eu digo felizmente porque trabalhei durante mais de 20 anos nesta questão da preparação e resposta, tínhamos um plano de contingência que, como vos digo, não é para ser cumprida à risca, mas é uma linha orientadora. Orienta-nos bastante. É como uma pessoa ir sem mapa nenhum, agora já não falando do GPS, mas a antiga, ir para um território sem mapa nenhum, ou olhar para o mapa e pelo menos saber para onde é que está a andar, e já não é mau. E, portanto, com base nesse plano de contingência, no dia 21 nós constituímos a primeira task force, isso foi absolutamente decisivo, tivemos que ter uma organização, dizer não esqueçam a organização formal da Direção-Geral de Saúde, as direções de serviço, as divisões, quem faz o quê, isto agora é uma nova vida e temos que nos organizar de forma diferente. Obviamente ficou claro, alguém tem que coordenar, mandar, liderar o que quiserem, mas é a liderança de que se está a falar aqui, que a liderança seria da Diretora-Geral, que além de Diretora-Geral de Saúde é a Autoridade de Saúde Nacional e, portanto, também tinha aqui, enfim, responsabilidade em relação à rede de autoridades de saúde. Obviamente, como sempre, é melhor ter objetivos também, mesmo que depois se acertem. E, de facto, para uma pandemia, que era o que se avizinhava, na altura ainda não era uma pandemia, há que minimizar o impacto, sobretudo no que respeita à letalidade e à disfunção social. Foi sempre o que eu aprendi. Se as coisas estão a correr muito mal, pelo menos que não se morra e que não se entre em disfunção social. Portanto, o resto logo se vê. Já se tinha a ideia que os efeitos na sociedade podiam ser bastante grandes, que não era apenas uma crise sanitária. Portanto, isso foi claro para nós desde o primeiro dia. E também foi claro para mim que tínhamos que manter a população informada e confiante. Acho que esse era um dos desígnios maiores do Ministério da Saúde, fosse através do Sr. Ministro, da Sra. Ministra, dos Srs. Secretários de Estado, de quem entendessem, mas de facto tinha que haver o capital, o Sr. Ministro já aqui mencionou muitas vezes, o capital de confiança é importantíssimo. Se as pessoas não confiarem por qualquer motivo, nós de facto não temos qualquer hipótese. E, enfim, isto foi, de facto, aqui resumidamente, a incerteza epidemiológica, científica e social. Nós não sabíamos muito da epidemiologia nem do vírus, não tínhamos ciência suficiente, porque os estudos levam o seu tempo, também não sabíamos qual ia ser a reação dos cidadãos. E isso foi, para mim, a grande lição da pandemia. Os cidadãos conduzem estas questões. Porque há os movimentos, veja-se ontem a televisão em França e a Câmara Municipal de Bordeaux a arder, é uma coisa absolutamente aflitiva. Portanto, aqui a questão dos cidadãos é incontornável numa crise sanitária. Foi absolutamente a vertigem dos dias. Eu, quando vou agora para trás ver um único dia, o que aconteceu naquele dia nós nem conseguimos já lembrar-nos da quantidade de coisas que estavam a acontecer em vários países, quantos papers, cada um dizia a sua coisa, os franceses fechavam, os espanhóis abriam, os suecos não abriam nem fechavam, bem, era difícil. A vertigem dos dias foi absolutamente avassaladora. Aquilo que nós estamos habituados a fazer, ler bons artigos em revistas de referência, ver o que é que um país de referência também fez, os melhores exemplos, nada disso funciona quando estamos em crise, não adianta. Tudo era online, era no momento, tudo acontecia no momento. Houve medo, ponto. Todos nós, em determinada altura, tivemos medo. Medo por nós, medo pela nossa família, medo pelos outros que nos estão à volta. E depois também a palavra que apareceu no fim já da pandemia, mas de facto ela foi uma sindemia, porque mexeu com tudo, mexeu com a parte sanitária, com a parte social, com a parte económica, foi verdadeiramente uma sindemia. Bem, a adaptação, eu já vos falei, lideranças informais, isto foi importantíssimo. Além daquelas pessoas que eram os líderes formais da DGS, que eram diretores de serviço, há pessoas que são líderes quase espontâneos. E, portanto, esses foram identificados e foram-lhes dadas tarefas. E algumas delas levaram-nas a cabo tão bem que eu nem dei por isso. Só soube quando já tinham acontecido. E já estava tudo acabado, aquele projeto. Portanto, vejam bem como funcionou confiar nas lideranças formais, confiar nas lideranças informais e aproveitá-las. A DGS, no contexto do Ministério da Saúde, eu estou aqui a falar, Sr. Ministro, mas eu sou alinhada com o Ministério da Saúde, eu sou
aquilo que já todos sabem que eu sou, que é uma servidora pública, portanto, nunca me desalinhei com o Ministério, mantive do meu lado, não pisei determinadas linhas vermelhas e o Ministério também não o fez. E, portanto, mas tive sempre esta noção do meu papel no contexto do Ministério, no contexto do país, e nunca tentei dar um passo, 1 centímetro maior que o meu pé ou o meu sapato, como queiram. Portanto, mantive no sítio onde acho que me tinha que manter. Fui muito aproveitadinha com os parceiros, portanto, todas as parcerias, e só tenho bem a dizer de alguns que foram absolutamente extraordinários. E eu não posso deixar de dizer que entre a DGS e as agências do Ministério da Saúde, e houve 2 que foram determinantes, além do INSA, que é um parceiro natural, mas a relação com a SPMS e a relação com a Infarmed fizeram toda a diferença no seguimento da pandemia. E vocês vão perceber porquê. Porque toda a logística, toda a capacidade de ter vacinas foi o Infarmed que começou por negociá-la na Europa, passou depois pela nossa orientação técnico-normativa, depois houve a Task Force, sim senhora, que pôs tudo aquilo em movimento e foi ótimo, e a SPMS que construiu plataformas em momentos difíceis e recorde. Foi absolutamente decisivo. Mas voltemos à preparação para a resposta. Eu tinha na cabeça um plano de contingência, ponto. Porque quando foi decidido há muitos anos que Portugal ia ter X hospitais de referência, sendo que o São João no Norte era para a pediatria e para adultos, e que no Sul era o Curro Cabral e a Dona Estefânia para as criancinhas, isso há 20 e tal anos não existia. O Francisco Jorge chamou-me para subdiretora-geral quando percebeu que precisava de alguém que lhe organizasse um plano de contingência para a pandemia que aconteceu da gripe. Não foi grave, mas aconteceu. Em 2009 nós tivemos uma pandemia de gripe A, se bem se lembram. E o plano de contingência tinha 2 fases que foram importantíssimas. A fase da contenção, que é o que nós tentamos fazer no início de uma crise sanitária causada por um vírus com estas características, é conter, é enquistar o problema, e às vezes resulta. Resultou com a SARS em 2003. Resultou. Houve focos de SARS pelo mundo, Canadá, Vietnã, Hong Kong, vários países, muitos. Houve muitos casos, a letalidade foi imensa, mas a fase de contenção resultou. Cada país criou à volta do seu foco de infecção um quisto e conseguiu. Quando a fase de contenção não resulta, nós percebemos que a transmissão comunitária tem que se passar para a outra. E a outra é a mitigação, é mitigada-nos. Não se consegue conter, mitiga-se. Mas é importante ter esta ideia dentro da cabeça. Alguém tem que ter o GPS, o mapa, a orientação, o que for. Calhou-me a mim ter essa experiência. Podia ter calhado a outra pessoa qualquer. Eu acho que facilitou bastante eu ter este roteiro dentro da cabeça. Bem, isto sou eu antes e depois, vamos passar, como estava eu tranquila no dia 31 e como passei a estar depois. Depois, é muito importante, eu vou deter neste slide e os outros vou passar muito depressa. A fase de contenção, aquela célebre fase com que tudo isto se iniciou, tinha uma coisa que vocês nunca se aperceberam, mas há uma linha de apoio ao médico. Além da SNS 24, na Direção-Geral da Saúde, há muitos anos, nós criamos uma linha de triagem de apoio ao médico. É médico a médico. Só que, em termos de pequenas crises sanitárias, Marburgos, ébolas e SARS e não sei o quê, quem é que era a linha de apoio ao médico? Eu, Francisco Jorge e mais 2 ou 3 médicos que havia na Direção-Geral. Levávamos um curso intensivo daquilo, com o Camal Mancinho, e pronto, e ficávamos nós a atender telefonemas dos médicos e depois, mas isto era muito importante, tínhamos o Dr. Maltês no Correio Cabral e a doutora Margarida Tavares cá em cima no Porto a covalidar connosco. E, portanto, havia, de facto, uma linha de apoio ao médico quase artesanal. Dr. Maltês, doutora Margarida Tavares, Francisco Jorge, Graça Freitas, mais ou menos. E depois, às vezes, conseguíamos mais uns. E com isto nós conseguimos gerir as crises dos últimos 20 anos. Só que, em determinada altura, percebemos que era impossível. E foi muito rápido esta percepção. E tivemos que escalar e tornar a LAM na LAM 2.0, com um despacho, tudo by the book,
E então, aqui foram muito importantes as lideranças intermédias, tivemos que delegar nelas esta organização e, obviamente, a SPMS montou um esquema até para recrutar médicos. Foram centenas de médicos que fizeram milhares de triagens médico a médico na fase em que só havia protosuspeitos. Portanto, eram pessoas que tinham link, tinham sintomas, vinham de Itália, não se sabia, porque isto, nos nossos casos, só apareceram a 2 de março. Portanto, entre janeiro e 2 de março, esta linha trabalhou desalmadamente. E depois, obviamente, que foi desativada quando já não era necessária. E, portanto, digo-vos com toda a sinceridade, criei-a, deleguei-a, e depois encerrei-a, mas foram 2 minhas diretoras de serviço de áreas diferentes que se organizaram para pôr a LAM a funcionar e, mais uma vez, a SPMS, que teve aqui um grande contributo. Estas foram as imagens que determinaram a nossa atuação perante a pandemia e de quase todo o mundo. Aquilo é o AN, a imagem de baixo é a Itália, com os mortos, e a imagem da direita, que foi a que determinou, enfim, as decisões em Portugal, foram as ambulâncias, de facto, a chegar. Depois, a 30 de janeiro, a OMS diz que é uma emergência de saúde pública internacional, mas opõe-se a restrições de viagens e trocas comerciais, e as pessoas têm que se lembrar que muito do que nós fizemos foi alinhado com isto. E, nesta altura, a OMS dizia claramente que não íamos interromper comércio, nem viagens, nem coisíssima nenhuma. Os chineses, entretanto, estavam a fazer hospital. Se bem se lembram, aquele aterro era para construir um hospital na China. Depois, finalmente, no dia 3 de fevereiro, nós começamos a sentir na pele que nos ia acontecer. Isto é a chegada daquelas pessoas que vieram do Wuhan, que vieram da China. E com estas pessoas, nós percebemos que tínhamos uma missão e que tínhamos que estar, de facto, todos a bordo e que tínhamos que comunicar e que aquilo não ia passar. E com estas pessoas, nós apercebemos das grandes dificuldades que viriam, nomeadamente por causa da legislação portuguesa em matéria sanitária. E por causa das mentalidades também. Eu não estou a dizer que é apenas a legislação, é a legislação e as mentalidades, algumas das quais também desatualizadas desde a década de 80 ou coisa que o valha. Bom, ou isso, não sei. Mas, de qualquer maneira, o que nós sabíamos é que tivemos que encontrar uma maneira de que aquelas pessoas que vinham da China aceitassem ficar isoladas, apesar da legislação e apesar de tudo. E ficaram, de facto, enfim, lá fizemos um consentimento informado, bem, foi uma grande aventura, mas as pessoas vieram, ficaram e fizeram uma coisa extraordinária. Alguma vez vocês ouviram falar destas pessoas? Alguma delas veio dizer isto ou aquilo, ou fizeram-me assim, ou obrigaram-me a estar trancada no hospital, ou... Bem, não, estas pessoas tiveram um comportamento absolutamente exemplar. Portanto, começamos com uma evacuação da China e com gente que teve, de facto, um comportamento exemplar. Depois, no dia 1 de março, e eu tenho muita pena, porque eu sou uma leitora compulsiva e gostava bastante do Luís Sepúlveda e do livro que estas imagens ilustram. Nas Astúrias foi detectado o primeiro caso, mas era um caso importado de Portugal. E o Luís Sepúlveda veio a morrer dele. Tinha vindo aqui ao Norte a um congresso, uma conferência de escritores, e acabou por morrer. Foi uma pena, mas, de facto, a 1 de março isto aconteceu. Nós soubemos e começou uma investigação epidemiológica aqui no Norte, muito bem feita, e uma cadeia muito grande, porque foi um evento muito importante e, portanto, com muitos casos, muitos contactos, e aqui as autoridades de saúde foram determinantes para conseguir identificar aquelas cadeias todas de transmissão. A 2 de março, os nossos primeiros casos, e depois, no dia 16, o primeiro óbito. 3 de março, a primeira morte em Espanha, Itália com 79 mortes, aqueles caixões continuam a ser Itália. A Itália foi determinante para a Europa, porque, de facto, as imagens italianas eram umas imagens devastadoras no início. E tínhamos uma variedade de países afetados, dos quais a China, a Coreia do Sul, o Irão e a Itália eram, de facto, os piores. No dia 3 de março, e notem bem as caras das pessoas, isto era mesmo assim que nós estávamos nas reuniões, começa, de facto, a Comissão Nacional de Proteção Civil passa a funcionar em permanência, o Governo dá 5 dias às empresas para fazerem planos de contingência,
Nós já nos esquecemos disto tudo. Mas isso foi uma loucura, porque a DGS tinha que lhes dar o template para fazer o plano de contingência. Nós tínhamos que trabalhar de noite para dizer para as empresas como é que deviam fazer um plano de contingência. Então, para o futebol, eu fiz um pouco com o professor Walter, para o futebol, não sabíamos nada de futebol, nada, calhou-nos a nós fazer aquele. Enfim, só para terem uma ideia, eram reuniões difíceis, era preciso continuar a aprender e era preciso decidir. Portanto, a DGS tinha que dizer se, de acordo com os critérios epidemiológicos do que estava a passar no mundo, se ficávamos em estado de alerta ou se aumentávamos o estado, passávamos de alerta para qualquer outra coisa. Eram momentos difíceis estes. A 3 de março, os hospitais de referência esgotam a capacidade. E nós entramos numa fase híbrida, para preparar a fase ainda de mitigação, mas não abrimos a todos. Houve aqui uma fase intermédia, portanto, estão a ver como é que um plano de contingência tem que ser ajustado. Isto não é preto e branco, ainda teve que haver aqui uma fase cinzenta de adaptação, e para acertar o rumo. A imagem que também todos conhecem, continua a ser Itália, enfim, a locomotiva do medo na Europa, porque morreu no mesmo dia, tiveram 631 mortos e 10.149 casos, e, enfim, a imagem do Papa a dar missa é ilustrativa. Aqui, 11 de março, finalmente a pandemia. Tudo aqui acelera, obviamente, e começamos o processo de centralizar e descentralizar as lideranças, criar equipas, mais uma vez, equipas por projetos, por objetivos, por o que fosse necessário fazer na altura. Bem, e depois começa esta fase. Esta fase não vem nos manuais, mas foi uma fase que começou comigo e com a senhora Ministra. Isto foi, creio que no domingo, foi quando seletivamente se fecharam escolas aqui no Norte. E começou uma nova etapa na pandemia. Eu estava em casa de uma colega muito mais info-incluída que eu, que conseguia dominar lá a VTC e as videoconferências, e estava em videoconferência com o Norte, com as autoridades sanitárias do Norte, para decidir se fechávamos ou não as primeiras escolas no Norte. E, de repente, tudo aquilo escalou e eu recebo um telefonema, e a ministra Marta Temido recebe outro, e dizem, agora vão para o Ministério dar uma conferência de imprensa. Eu creio, eu pus esta fotografia porque eu estava em casa de uma colega, em fato de domingo, a trabalhar que nem uma perdida, e quando me vi confrontada com ter que ir para a televisão, confisquei-lhe o colar, os brincos e tudo o que apanhei. Pois, eu tinha que ir com algum ar, minimamente. Creio que a senhora Ministra pegou num cascol, num lenço, também devia estar mais ou menos na mesma. Portanto, eu acho que isto aqui reflete bem como é que foi o processo. Portanto, é online. E, portanto, calculo sempre, as pessoas dizem, mas vocês combinavam roupa? Bem, combinávamos. Estamos as duas de laranja, de facto, mas foi por mera coincidência e, no meu caso pessoal, nem sequer era minha, as coisas não eram minhas. Na senhora Ministra, foi o que ela deve ter apanhado também e pronto. E foi assim que começa uma era de comunicação, no dia 11 de março. Depois, no dia 12 de março, como se lembra, esta medida foi muito controversa, foi fechar as escolas até à Páscoa, ainda hoje se fala disto. Depois, no dia 18 de março, o Sr. Presidente da República decreta o estado de emergência, enfim, e aqui tudo se intensifica, aqui há mesmo metas para alcançar, é preciso muita determinação e muita resistência. O estado de emergência contemplava o confinamento obrigatório. E a restrição à circulação na via pública, a desobediência é crime e pode levar à prisão, e por isso é que aquilo ficou absolutamente deserto. Esta é a zona onde eu moro, que tem muita gente todos os dias. E o Primeiro-Ministro disse que o país não para e que o Governo tudo fará para manter a produção e distribuição de bens essenciais, e de facto não parou. E é uma coisa que eu acho que foi extraordinária durante a pandemia. Foi a cadeia de produção que se manteve, pronto, tirando aquele desembarcamento inicial, foi absolutamente extraordinária a capacidade. Pois é, isso é uma questão de armazenamento, aquilo é grande, aquele papel todo ocupa muito espaço. Bem, e aqui começa uma coisa que para a Direção-Geral foi difícil, e para o Ministério da Saúde, e creio que para todos vocês que tiveram que ir trabalhar, que foi o contraciclo. Estava toda a gente confinada, a morrer de tédio, e nós desconfinados, a morrer de exaustão. Esta foi uma fase difícil, porque é a fase que estávamos ao contrário.
a sensação que eu tinha é que andávamos ao contrário dos outros. Portanto, tudo em casa, mesmo as pessoas diziam, mas que tédio, mas que horror, mas o que é que a gente faz? Bem, e nós todos os dias saíamos e todos os dias íamos trabalhar 14, 15, 16 horas, o que fosse. Esta não foi uma fase fácil. E eu agora vou, depois ser muito rápida, mas eu tenho que me deter aqui. Se há coisa que eu acho que todos os presentes nesta sala se têm de orgulhar, foi desta capacidade que tivemos de aplicar a norma 4. De todos os momentos da pandemia, um dia vou selecionar 3 ou 4, mas a norma 4, e presto a minha homenagem ao Walter Fonseca, ao professor Walter Fonseca, foi determinante. E ao Dr. Luís Góes Pinheiro. Eu, quando conheci o Dr. Luís Góes Pinheiro, o Dr. Luís disse-me boa tarde, ou foi, boa noite, e começou-me a dizer assim: senhora diretora-geral, isto vai ser tudo diferente do que a senhora está a pensar, vamos ter o bote 1 que faz isto, e o bote 2 que faz aquilo, e o bote 1 e o bote 2, e eu depois disse assim: olha, senhor doutor, desculpe lá, o senhor tem que me dizer o que é o bote 1 e o bote 2, que eu nem sequer sei do que é que o senhor está a falar. E ele disse-me assim: então, o bote é a abreviatura do robô, e vamos fazer tudo automático. Eu disse: ao senhor, não faça isso, porque mata-nos a todos. Quer dizer, se de repente toda a gente aqui do país vai começar a falar automaticamente com o bote 1 e o bote 2, isto tem que ser gradual, vamos ter calma. Bem, nasce a norma 4. A norma 4 permitiu a todos nós não colapsarmos, porque tem no trace Covid, que, enfim, encerrou-se, foi construída em tempo recorde. Eu um dia pedi ao Dr. Góes Pinheiro um aperfeiçoamento da plataforma Trace Covid. Disse: ponha lá, faz favor, mais isto. E ele disse-me: senhora diretora-geral, aquela plataforma está sob palafitas. Se a senhora lá puser mais alguma coisa... bom. Mas aguentou. No fim até passou testes, declarações, fez tudo. Aguentou telemedicina, aguentou telesaúde e tem lá 10 milhões de pessoas inscritas. E quando eu tive Covid e tive o meu marido como contacto, numa sala grande, cada um na sua ponta, a uma determinada hora havia uma médica que me contactava a mim para saber se eu estava bem dos sintomas, e depois havia outra dele que lhe perguntava se ele já tinha contraído ou não, e portanto nós checávamos a SNS 24 a funcionar e a plataforma Trace Covid, e os médicos, e os enfermeiros, e os técnicos sanitários, as autoridades de saúde, toda a gente utilizou aquela plataforma. E aquela plataforma impediu milhões de pessoas de irem para as urgências pedir socorro, porque nos dava tranquilidade. Nós estávamos em casa, mas não estávamos sozinhos. Estávamos acompanhados. Havia um profissional de saúde que nos ligava. E a mim, como cidadã anónima, ligou-me bastantes vezes. E ao meu marido, eu não faço ideia quem era a pessoa que me ligava, mas ligava-me. E, portanto, foi uma plataforma absolutamente extraordinária. O momento comunicacional que deu origem a esta norma valeu-nos prémios, porque os 4 pivôs dos 4 canais generalistas da televisão, gratuitamente, disseram, cada um deles, à mesma hora, às 8 horas, a principal indicação da norma 4. Que era para as pessoas não irem a correr para o hospital, telefonarem para a SNS 24, acreditarem na SNS 24, tinham essa plataforma que os ia seguir, ficavam em casa e um médico ou um enfermeiro ou um técnico de saúde havia de acompanhá-lo. E, portanto, nasceu bem e cumpriu a sua missão. E é um orgulho para todos os que estamos aqui presentes nesta sala, porque todos colaboramos no Trace Covid. E, portanto, acho que este é mesmo um momento de grande congratulação. Houve momentos muito maus, houve coisas terríveis, mas este foi muito bom. Isto é o que vocês todos conhecem, eu só trago para nunca nos esquecermos que isto tem ondas, tem picos, a tal tempestade não é sempre igual, e que ali, de facto, preto e laranja, ali na curva do meio, foi aquele inverno desgraçado em que nós morremos, enfim, com uma média de 300 óbitos por dia, que foi muito mau. Foi o início de 2021. Eu tenho-vos a dizer que é uma fase de que eu não tenho grande memória e que vou ter que pedir a alguém que me conte como é que foi, ou algumas pessoas, porque eu própria estava com Covid nessa altura com bastante medo, tenho que vos dizer, não porque eu estivesse muito doente, mas porque via o que estava a acontecer e, portanto, o medo imperou. Lá está a mortalidade, que deu a tal baixa na esperança de vida. E, Sr. Ministro, que me permite reformar com alguma antecipação, uma janela de oportunidade muito pequena, mas houve.
foi ajustada, como vocês sabem, o nosso tempo de reforma é ajustado à esperança de vida. Bem, só para terem uma ideia do que é a incerteza, isto são as variantes. E, portanto, uma pessoa olha para isto e pensa assim, o que é que eu faço? Mas era isto que nós tínhamos, isto era um GPS que nós íamos vendo, isto eram as mudanças das variantes, só que nós não sabíamos exatamente o que é que elas iam causar. Portanto, até vermos, até acontecer, não sabíamos. Quando surge a Omicron, nós pensávamos que ia desabar o mundo. Não, acabou por não desabar. Pronto, e depois alternamos entre termos fases de deserto, de confinamento, depois com abertura gradual de muitos setores. Aqui é o primeiro concerto no CCB. Como nós fizemos as regras, a Direção-Geral autorizou este concerto e outros, tiveram, enfim, a amabilidade de me convidar. Eu, na altura, tinha polícia, como sabem, tive direito a ser, enfim, acompanhada por forças de segurança, e deram-me um camarote, e eu fiquei lá sozinha com a minha agente da PSP, e então passei o concerto, eu nem sei se ouvia música, porque a minha grande curiosidade era ver se aquelas pessoas estavam a cumprir as regras da DGS. Juro-vos pela minha alma, eu estava vidrada a ver se as pessoas se juntavam, se levantavam, se saíam, se o que é que faziam. E, portanto, tirei muitas fotografias, muito desfocadas, porque não, enfim, mas, de facto, como veem, as pessoas vinham duas a duas, eram da mesma bolha familiar, lembram-se daquela coisa da bolha? Vinham da mesma bolha, sentavam-se duas a duas, bem, e depois, quando saíram daquilo, aquilo foi muito organizado, eu saí de lá, de alma cheia, disse, epá, malta, cumpre aqui as orientações, fiquei muito contente com este concerto, tenho que vos dizer, a música, de facto, não sei. Não sei de todo, nem que me dessem 1 milhão de euros, eu era incapaz de dizer o que é que lá se tocou, mas percebi que isto funcionou muito bem. Bem, professor Sarmento, 27 de dezembro, e eu acho que não é preciso contar-vos mais nada, porque aqui a história muda drasticamente, e é uma felicidade. Este momento é a norma 4 e este é outro momento absolutamente feliz das nossas vidas. Bem, este é outro momento absolutamente feliz, este pavilhão ao lado da minha casa, portanto vou a pé para os espetáculos se quiser. Até à data, mais de 6 milhões de infecções com Covid reportadas, mais de 26 mil óbitos, mas mais também de 28 milhões de doses de vacina administradas. E é por isso que estamos aqui todos hoje e, de facto, é uma imensa felicidade que tenhamos sido capazes, todos juntos, de ter feito isto. Este também foi um momento muito feliz. Aquelas senhoras são as costureiras da Lourinhã, que numa altura em que nós não tínhamos máscaras, com a ajuda do engenheiro de têxtil e com todos os critérios de segurança, fabricaram máscaras para dar aos lares e ao hospital e aos centros de dia e aos sítios todos da Lourinhã. E agora há poucos dias, no Dia Mundial, a comemorar o Dia Mundial da Mulher, o Dia da Mulher, foram homenageadas as costureiras e eu tenho a honra de também lá ter ido à homenagem, e, portanto, foi um momento muito importante. Eu só vou terminar agradecendo muito a vossa paciência e dizendo uma frase que eu gosto muito. Você citou o Jorge Palma, eu de facto gosto muito de Jorge Palma. É muito citado, porque enquanto houver caminho para andar, nós vamos percorrê-lo, mas eu gosto, e parafraseando o Miyakoto, de uma frase que se adapta às nossas vidas e que se adapta à liderança em tempos de incerteza, que é, e esqueci-me do slide, que eu tenho agora slides lindíssimos, fotografias lindíssimas sobre isso, que é o pé faz o chão. Portanto, há um terreno e depois a gente vai fazendo um caminho. E eu agora, cada vez que vejo um relvado com um atalho ou qualquer outra coisa, tiro uma fotografia. E, de facto, foi o que nós conseguimos fazer, num momento de incerteza, num momento terrível. O nosso pé fez o chão, todos em conjunto, e fico muito satisfeita de ver que a pandemia trouxe-nos muitas oportunidades, Sr. Ministro. Saímos do século XX, finalmente, com 20 anos quase de atraso, mas deu-nos um grande empurrão no digital, no teletrabalho, na telemedicina, nas teleconsultas, noutras experiências, abriu-nos de alguma forma a cabeça e, portanto, acho que, no fim, tirando lamentavelmente os óbitos e as pessoas que estiveram muito doentes e o sofrimento que causou, como todas as crises, acho que temos que aproveitar tudo o que a pandemia nos ensinou e, sobretudo, esta ideia de que o pé faz o chão e que somos capazes. E muito obrigada pela atenção.